Imagine acordar em um dia comum, cheio de planos para o futuro, e de repente tudo mudar. Foi exatamente o que aconteceu com Mariana. Aos 32 anos, ela vivia uma vida equilibrada, uma carreira que amava, uma família unida, amigos com quem sempre podia contar. Tudo parecia estar no lugar, até que uma dor persistente e incômoda levou ao consultório médico. Ela não fazia ideia de que essa visita mudaria sua vida para sempre. É câncer. Essas palavras ecoaram na cabeça de Mariana. O médico continuou explicando detalhes técnicos, o tipo de câncer, os próximos passos, mas sua mente ficou em silêncio. O choque foi tão grande que parecia que o tempo havia parado. Em segundos, sua visão de futuro se transformou. Todos os seus planos, sonhos e esperanças foram colocados em suspensão. O chão sumiu debaixo de seus pés, e o mundo que ela conhecia desmoronou. Ela sentiu um frio percorrer seu corpo. Como isso pode estar acontecendo comigo? Pensava. Mariana era jovem, saudável, nunca imaginara que algo assim pudesse acontecer. A notícia caiu como uma bomba, deixando um vazio no lugar onde antes havia certeza. A partir desse momento, a vida de Mariana seria marcada por uma batalha que ela nunca imaginou ter que enfrentar. Após o choque inicial, Mariana se viu em uma nova realidade. Enfrentar uma batalha que, até então, parecia impossível. A primeira etapa desse processo foi a quimioterapia. Quando ouviu falar do tratamento, ela sabia que seria difícil, mas nada preparou para o verdadeiro impacto físico e emocional que estava por vir. Cada sessão era um teste de resistência. A quimioterapia não atacava apenas o câncer, parecia drenar todas as forças de Mariana. Ela descrevia o tratamento como um inimigo invisível, que lentamente roubava sua energia, sua disposição e, em muitos dias, sua esperança. O cansaço era avassalador. Às vezes, só levantar da cama parecia uma vitória. Mas o pior golpe foi a perda de cabelo. Mariana olhava no espelho e não se reconhecia mais. A mulher forte e confiante que ela conhecia desaparecia pouco a pouco. Cada fio de cabelo que caía representava uma parte dela que estava sendo levada pela doença. A sensação de vulnerabilidade aumentava a cada dia. E embora tivesse o apoio de sua família e amigos, o medo da perda total a perseguia. No entanto, apesar de todos esses desafios, Mariana encontrou força em algo que não podia ser visto: sua vontade de viver. A quimioterapia estava destruindo seu corpo, mas a sua determinação crescia. Cada sessão que passava, por mais dolorosa que fosse, era um passo adiante na luta pela sua vida. Mariana sabia que, por mais difícil que fosse o caminho, desistir não era uma opção. Houve momentos em que Mariana se sentia completamente perdida. Com o tempo, a quimioterapia não só a enfraquecia fisicamente, mas também afetava profundamente sua autoestima e confiança. Era como se tudo aquilo que ela conhecia e amava sobre si mesma estivesse desaparecendo. Ela se via diante do espelho, magra, com olheiras profundas e o cabelo se esvaindo em tufos. A imagem refletida era quase irreconhecível. O que antes parecia ser apenas uma batalha física, logo se tornou uma guerra mental. Mariana estava perdendo pedaços de sua identidade, sua feminilidade e sua vitalidade. Momentos de dúvida começaram a surgir. Será que vale a pena continuar? E se eu não conseguir? Estou perdendo quem eu sou. Essas perguntas ecoavam em sua mente, trazendo um peso difícil de carregar. Ela se sentia frágil, quebrada. No entanto, foi justamente nesses momentos de desespero que Mariana encontrou algo que ela jamais imaginou possuir: uma força interior inabalável. Ao tocar o fundo do poço, ela percebeu que, mesmo perdendo tudo fisicamente, algo dentro dela permanecia intacto: sua vontade de lutar, de sobreviver e de ser mais forte do que jamais foi. A doença havia tirado muito dela, mas não conseguiu roubar sua esperança. Foi nesse ponto que a virada começou. Mariana, em sua maior vulnerabilidade, encontrou um poder que não vinha da aparência, mas de sua resiliência. Cada dia que ela acordava e decidia enfrentar mais uma sessão, mais uma dor, era uma vitória. A doença poderia ter levado seu corpo ao limite, mas seu espírito estava mais forte do que nunca. Apesar de toda a dor e do desgaste emocional, algo inesperado começou a acontecer. Lentamente, Mariana começou a perceber pequenas mudanças. O cansaço extremo ainda estava presente, mas havia dias em que ela conseguia se levantar da cama com um pouco mais de facilidade. A quimioterapia continuava intensa, mas aos poucos ela notava que sua força, antes obscurecida pela exaustão, estava começando a renascer. Foi nesses pequenos momentos que Mariana encontrou esperança. Uma caminhada curta pela casa, um sorriso dado sem esforço,
uma noite de sono um pouco melhor. Esses sinais, por mais sutis que fossem, representavam para ela uma luz no fim do túnel. Era como se aos poucos a vida estivesse começando a voltar, mesmo em meio à tempestade. E ela se agarrava a isso com todas as suas forças. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando ela conseguiu rir novamente. Não um riso forçado ou de fachada, mas um riso genuíno, daqueles que surgem do coração. Esse momento a fez perceber que, por mais que a doença tivesse tentado arrancar tudo dela, havia uma parte de sua essência que ainda estava intacta. O riso era um símbolo de sua resiliência, um sinal de que ela estava de fato voltando à vida. E com isso, sua mentalidade mudou. Mariana começou a visualizar seu futuro de maneira diferente. O medo e a incerteza ainda existiam, mas agora eles compartilhavam espaço com a esperança. Ela começou a acreditar verdadeiramente que a cura era possível, que seu corpo estava respondendo ao tratamento, e que, depois de toda essa batalha, ela poderia finalmente vencer. Após meses de tratamentos exaustivos, consultas médicas e momentos de incerteza, finalmente chegou o dia que Mariana tanto aguardava. Com o coração acelerado, ela se sentou na frente do médico, que folheava seus últimos exames com uma expressão calma. Mariana quase não respirava. Tudo parecia estar suspenso naquele momento. Então, as palavras que ela tanto esperava ouvir. Seu câncer está em remissão. Por um instante, o mundo parou novamente. Mas dessa vez, foi por uma razão completamente diferente. As lágrimas encheram seus olhos, e um sorriso começou a se formar em seu rosto, quase incrédula diante do que acabara de escutar. Depois de todo o sofrimento, a luta, o medo, ela havia vencido. O alívio foi imediato. Mas a compreensão da magnitude daquela notícia levou alguns dias para realmente se instalar. Mariana havia se preparado mentalmente para os piores cenários, para enfrentar mais desafios, mas ouvir a palavra remissão trouxe uma sensação indescritível de libertação. Era como se o peso que carregava por meses tivesse finalmente sido retirado de seus ombros. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. A remissão não significava que a batalha estava completamente vencida, mas era a vitória mais significativa que ela poderia imaginar naquele momento. Mariana sentiu que, a partir daquele dia, tudo em sua vida havia mudado. Não era apenas o fim de uma batalha contra a doença, mas o início de uma nova fase. Uma fase onde a esperança e a gratidão seriam suas maiores companheiras. Com a remissão veio uma nova perspectiva de vida. Mariana não era mais a mesma pessoa que havia iniciado essa jornada. Depois de enfrentar o câncer de frente e vencer, ela percebeu que a doença, embora cruel, havia ensinado lições profundas. Ela não queria mais voltar à rotina de antes. Agora, sua vida tinha um novo significado. Cada momento se tornou precioso. Mariana começou a valorizar as pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Um simples pôr do sol, o sorriso de um ente querido, uma conversa tranquila com um amigo. Essas experiências cotidianas ganharam um brilho que antes ela não notava. O câncer a fez enxergar que, mesmo nas adversidades, a vida é cheia de beleza e gratidão. A força que ela encontrou dentro de si ao longo dessa batalha também transformou a maneira como ela se relacionava com o mundo. Ela percebeu que poderia enfrentar qualquer desafio, não importa quão grande ou assustador. A doença havia revelado uma resiliência que ela nunca havia percebido em si mesma. Agora ela não apenas sobrevivia, ela vivia plenamente. Mariana também decidiu compartilhar sua história para inspirar outras pessoas. Ela sabia que muitas enfrentavam batalhas semelhantes e queria que sua experiência servisse como uma fonte de esperança. Se ela conseguiu passar por tudo aquilo e sair mais forte, então outras pessoas também poderiam. Sua história se tornou uma mensagem de superação, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar luz e força interior. Se você se emocionou com a história de Mariana, deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa de uma dose de inspiração. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de superação e esperança. Gente, olha essa caneca térmica super compacta. Ela tem isolamento a vácuo, então sua bebida fica quente ou fria por muito mais tempo. Eu uso para café, chá, água e até cerveja, é muito versátil. E é feita de aço inoxidável, super resistente e durável.
Chega de copos plásticos, galera, vamos deixar o planeta mais clean. Eu não fico sem essa caneca no meu dia a dia. Ela é fácil de carregar, perfeita para quem tem uma rotina agitada. E sério, ela é muito estilosa, combina com qualquer look. A qualidade é top, eu confio muito na Contigo. Então não perde tempo, corre e garante a sua já. O link para compra na descrição.